Olá, gente, boa noite. Estou aqui hoje para falar sobre a segregação socioespacial. Para refletir sobre esses temas, eu trouxe duas obras, uma é do Bourdieu e a outra é da Teresa Caldeira. O do Bourdieu é um título que se chama Efeitos de Lugar e da Teresa Caldeira se chama Cidade de Muros. E, claro, dentro do contexto, né, ou seja, da imagem, como vocês estão vendo aí na tela, que eu pretendo encaixar esses textos, cabem também várias camadas de reflexão, mas aí eu enveredei por esse norte, para a gente tentar entender a imagem por essas perspectivas, ou na verdade por essa perspectiva, por essa ótica que eu resolvi abordar. E aí, né, dentro dessas questões, no livro do Bourdieu, por exemplo, tem muitos recortes que na leitura eu fiquei refletindo a respeito, porque quando a gente, para vocês terem o conhecimento, para quem não sabe, na verdade, a imagem aí é uma vista do alto, que é ali na Rota do Mar. Quando você sai da Rota do Mar, que passa, né, por todos os conjuntos que ficam ali nos arredores do Benedito, e aí foi feita essa pavimentação, né, que conecta o Benedito com essa parte do litoral. E aí, nessa imagem, a gente pode observar a diferença social, né, contida a partir das estruturas, mas olhando especificamente pro espaço físico. E nesse sentido, né, é possível fazer uma análise cuidadosa ou, enfim, atenta das relações entre as estruturas do espaço social e as estruturas do espaço físico, que é até uma fala que existe nesse livro que eu mencionei do Bourdieu. E aí sabemos, né, que os agentes sociais, ou seja, os sujeitos, as pessoas, elas são constituídas, ou seja, são formadas através da sua relação com o espaço social, né? Enfim, e nesse sentido, os sujeitos, eles são apropriados pelos, como eu posso dizer, pelas propriedades, né? Ou seja, também como as propriedades estão situadas num lugar do espaço social, que se pode caracterizar por sua posição relativa, pela sua relação com outros lugares, acima, abaixo, entre. E na imagem a gente consegue perceber muito isso, né? Quando a gente faz uma reflexão sobre as questões sociais, a gente consegue perceber nitidamente aí quem é mais privilegiado, ou seja, quem mora mais próximo à faixa de areia, mais próximo ao mar, na estrutura social, tem um poder aquisitivo maior, diferente das pessoas que estão ali, né, compondo onde finda a pavimentação, ou seja, o acesso a essa extensão da orla. E no texto mesmo, né, desses efeitos de lugar, Bourdieu também traz uma reflexão, né, que fala sobre a estrutura do espaço social, né, ou seja, como ela se manifesta. E aí ele diz que ela se manifesta nos contextos mais diversos, sob oposições espaciais, né? Ou seja, o espaço apropriado, habitado, né? Funcionando como uma espécie de símbolos. E até uma constante do Bourdieu, né? Ele gosta muito dessa questão de analisar as coisas simbólicas, né? E aí ele traz isso como um ponto de reflexão, né? Ou seja, como as estruturas, os espaços e os contextos diversos revelam a estrutura social, ou seja, o lugar que as pessoas ocupam socialmente.
Então, trazendo uma reflexão mais genérica, mais enxuta e conectando com alguns trechos do texto, né, do Bourdieu, ele diz que, inversamente, os que não possuem capital são mantidos à distância, seja ela física ou seja ela simbólica. E dentro dessa imagem nós podemos perceber, né, quem possui mais capital e quem possui menos capital. A falta do capital, na verdade, intensifica a experiência da finitude, né? Ela prende a um lugar. Então, a finitude está, inclusive, aí de forma muito simbólica e até metafórica, né? Existe uma natureza metafórica nessa imagem que a gente pode trazer, inclusive, para essa reflexão. Inclusive, quando a gente reflete sobre esse trecho aí, existem várias, como eu posso dizer, reportagens que mostram construções irregulares aí próximas a essa parte final da Rota do Mar. Mas o que é muito curioso são essas construções, né? Os prédios que estão em ascensão, ou seja, em construção aí nessa faixa de areia, a quantidade deles tem crescido absurdamente. Então, Bourdieu ele também traz isso nesse texto dos efeitos do lugar, que as lutas pelo espaço também podem assumir formas mais coletivas, né? E é muito importante a gente trazer essa reflexão para esses lugares, porque a princípio a gente negligencia muito a possibilidade de reflexão sobre esses espaços, às vezes por não estar no nosso campo de pesquisa, por não estar no nosso campo de interesse, mas é necessário que a gente consiga olhar para um registro fotográfico desse, e não só o registro fotográfico, mas quando a gente passar ali e perceber as diferenças sociais ou das estruturas sociais, que a gente também consiga perceber fisicamente, trazer uma complexidade disso, né? Conseguir entender que às vezes até essas construções, essas formas de moradia, elas exigem determinados privilégios e um grande recorte disso, um grande exemplo, na verdade, é justamente essas intervenções, né, com a tentativa de moradia das pessoas que não estão ali naquela faixa de areia, né, que não são pessoas privilegiadas. E em paralelo a isso, né, trazendo o texto da Teresa Caldeira, existe aí a Cidade dos Muros, né? E nesse título também é possível trazer muitas reflexões, mas trazendo uma reflexão voltada para essa imagem, a tendência dos muros é justamente para enfatizar, né, essa segregação, para trazer a ideia simbólica, como diria ou pensa Bourdieu, os símbolos, né, através dos símbolos, que existe uma diferença social, que existe não só a diferença social e financeira, que é financeira, na verdade, né? Mas quando eu falo social, eu falo no sentido amplo, completo, a respeito uma reflexão trazida a respeito da criminalidade, da falsa sensação de segurança que se tem quando você reside nesse tipo de moradia, né? Ou seja, os apartamentos, a dinâmica que existe para ter acesso a esse espaço. Então, até na leitura do texto da Teresa Caldeira, tem um trecho que diz exatamente assim, abre aspas, quem disse que apartamento não combina com natureza? Aqui está a prova em contrário. Um apartamento perfeito onde você e a sua família vão se sentir em total harmonia com a natureza, 2 dormitórios, sala, etc, 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 tranquilidade permanente,
o verde à sua volta, a vista externa para descansar os olhos e o espírito. Então, dentro desse contexto, né, existe também uma grande reflexão a respeito do privilégio e em como o mercado imobiliário ele incorpora todo esse tipo de construção, né, que vem crescendo de forma gritante pela extensão inteira do litoral. Então, se por um lado nós temos, por exemplo, a não permissão, né, o não direito à cidade, porque entendemos que existe o direito à cidade, mas não existe o direito a ela, e não tem existido o direito à moradia, inclusive, quando se existem construções em progresso e elas são interrompidas. Em contrapartida, observamos de forma numerosa diversas construções ilegais, inclusive, mas com até como eu posso dizer, uma licença ambiental ali, ou seja, toda aquela questão burocrática e permitida pelo IMA e tal. Então, esse é um ponto de grande reflexão também. Então, dessa forma, né, podemos observar a separação física como uma forma de prestígio de classe, como inclusive a Teresa Caldeira menciona no seu texto. Sendo assim, eu, usando esses dois textos e esses dois autores, a intenção é de trazer uma reflexão sobre esse determinado recorte da cidade, que se conecta aí, né, de um grande bairro aqui de Maceió ao litoral, e para a gente entender um pouco as diferenças sociais, de que forma elas se expressam, não unicamente quando a gente pensa em favelas, mas a gente pode observar isso aí de forma muito clara quando de um lado a gente percebe algumas construções e inclusive sabe sobre algumas construções interrompidas, e o privilégio de pessoas que conseguem comprar, né, um apartamento quase que na faixa de areia, com vista privilegiada. Então, é basicamente isso. Esses textos, como eu disse há pouco, eles foram utilizados para refletir esse recorte e para a gente entender também, né, a partir das coisas que nos cercam, o que esses autores há muito tempo vêm tratando, vêm discutindo e vêm refletindo a respeito da cidade e tudo que se conecta a ela, até as formas de construção. Obrigada e até a próxima.